a sua vida. Abre a sua Bíblia comigo, no livro escreveu Mateus, capítulo 4, versículo de número 6. Não é? Vamos aqui começar do verso 7, não é? Onde diz o seguinte: Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Veja só, não é? Vamos aqui descer mais abaixo no versículo de número 14, não é? Lemos aí o versículo número 7, vamos ler aqui versículo de número 14 a mais abaixo. Diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, voltou para Galileia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum, que ficava junto ao mar, na região de Zebulon e Naftali, para cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon e terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Veja só, Galileia dos gentios. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que viviam na terra de sombra da morte raiou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Veja só, Jesus estava ali pregando, dizendo: o reino do nosso Senhor Jesus estava próximo, o reino do nosso Deus estava próximo. Vamos aqui falar um pouco. Nós temos que ter a consciência disso, de que Deus, ele vai abrir portas grandes sobre as nossas vidas. Deus tem coisas melhores, coisas que a gente nunca passou pelos nossos ouvidos, como disse Paulo. Aquilo que o Senhor preparou não passou pelos ouvidos humanos, nem olhos humanos nunca viram aquilo que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Então nós temos que ter em consciência de que Deus, ele tem coisas melhores para as nossas vidas. Deus, ele reservou coisas grandes, talvez coisas que nós nunca sonhamos na nossa vida, como diz em Efésios capítulo número 4, dizendo que Deus, ele pode operar muito além daquilo que nós podemos pensar ou talvez imaginar. Deus tem esta capacidade. Deus, ele reservou grandes coisas. Só que nós temos que ter consciência de que esse mesmo Deus que preparou essas grandes coisas, essas coisas não virão sobre as nossas vidas assim, de uma forma repentina, de uma forma, vamos assim dizer, debandada talvez, ou de uma forma fácil. Nós temos que saber que para se cumprir essas promessas, muralhas vão se levantar muitos espinhos, vão se levantar, muitas tribulações ou grandes tribulações vão se levantar ao longo desta caminhada. Tudo isso vai se levantar porque tudo isso é necessário para que a gente venha a alcançar aquilo que nós desejamos alcançar. Nós temos que ter a consciência disso, de que Deus, ele tem coisas grandes, melhores para a nossa vida. Só que para nós alcançarmos, várias barreiras, várias coisas vão acontecer. E como eu disse, nós vamos falar um pouco sobre a vida de Jesus. Vamos falar um pouco sobre a vida de Jesus. Sabemos nós que Jesus nasceu em Belém e depois de um tempo Jesus teve que fugir para o Egito. E depois que ele fosse para o Egito, a Bíblia diz que Herodes havia morrido. Aquele Herodes que estava matando crianças, bebês, ele havia morrido. Quando Herodes morre, a Bíblia diz que um anjo aparece no Egito e fala para Maria e ao seu marido José, dizendo: voltem para a terra de Jerusalém, voltem porque Herodes morreu. A Bíblia diz que eles voltaram para lá. Quando eles voltam, a Bíblia vai me dizer que Jesus cresce em Nazaré. Depois que Jesus cresce em Nazaré, ele cresceu em Nazaré para que fosse cumprido aquilo que estava escrito, dizendo que ele seria chamado o Nazareno. Então ele cresce em Nazaré. A Bíblia diz que indo mais adiante, a Bíblia vai me dizer que ele já é idoso, ou seja, ele já numa idade assim, vamos assim dizer, cumprindo, chegando na idade de adolescente, levam Jesus para um certo lugar, para um templo. Naquele lugar haviam cerca de bilhões de pessoas, vamos assim dizer, milhares de pessoas estavam naquele lugar porque era a festa dos Pentecostes. Eles estavam lá naquela festa para celebrar como de costume. E quando eles estavam lá, a Bíblia vai me dizer, indo mais adiante, que de certa forma Jesus havia se perdido. Veja só, Jesus havia se perdido. Os seus pais, os seus encarregados,
eles acabaram se retirando e esqueceram de Jesus. E Deus dá esse prazer de Jesus sentir o gosto ministerial. Veja só, Jesus, ele prova desse gosto ministerial pregando, anunciando a palavra de Deus com 12 anos num templo. E a Bíblia vai me dizer que ele estava respondendo todas as questões que os doutores, os fariseus, estavam lhe colocando. E eu quero imaginar que cada pergunta que ele era dado, ele respondia. Aquelas pessoas, quando a dúvida estava esclarecida, talvez eles falavam como alguns falam. E talvez eles perguntavam, como é que você é? Talvez eles perguntavam, quem escreveu os livros pentateucos? Eles respondiam, quem escreveu foi Moisés. E eles talvez questionavam, é verdade, é verdade. Então, desta forma, Jesus ia sentindo o gosto do ministério dele. Veja só, era Deus colocando para que Jesus sentisse como homem, sentisse aquele sabor do ministério. E como Deus no interior, porque é assim que acontece, Jesus estava como homem, mas também como Deus. E como homem, Jesus estava sentindo aquele sabor do ministério dele, porque aquilo estava acontecendo, porque Deus estava lhe dando aquele prazer. E a Bíblia diz que os seus encarregados, quando notam que Jesus havia se perdido, eles voltaram para aquele lugar. Quando eles voltam, a Bíblia vai me dizer que quando eles voltam, eles dão de cara com Jesus. E a sua mãe, com medo de perder aquilo que era mais valioso para ela, a Bíblia diz que ela perguntou, olha, nós estávamos à sua procura. Jesus lhe respondeu dizendo, mulher, o que eu tenho contigo? Não é bom primeiro eu cuidar aquilo que é a obra de meu pai? Então Jesus lhe respondeu desta maneira. E indo mais adiante, a Bíblia vai me dizer algo interessante, que eles levaram Jesus. Só que há um período, veja só, há um período tapado na Bíblia. Jesus some com 12 anos e aparece com 30 anos. É disto que eu quero falar nesta tarde para si, meu caro ouvinte. É deste período oculto que eu quero falar para si. Este período. Neste período, eu quero imaginar quando Jesus faz 13 anos, ele está trabalhando com seu pai. O primeiro período de ocultação, ou seja, o período primeiro em que Jesus permanece oculto, é o período este de incerteza. Veja só, de incerteza. Muitas vezes é assim que acontece. A Bíblia diz que aqueles que vivem por meio da fé, eles precisam andar segundo a fé e não segundo as vistas. Jesus, como homem, ele talvez tinha alguma incerteza. Por quê? Porque as coisas do mundo estavam perante ele. Veja só, perante ele. E quando estavam perante ele, talvez ele ficava em dúvida. Será que isto vai dar certo? Mas como Deus no seu interior, ele tinha certeza, veja só, ele tinha convicção de que vai dar certo. Ele vivia na base, nas histórias, veja só, na base de histórias. Muitas vezes é assim, quando nós queremos desistir, nós lembramos das histórias dos nossos patriarcas e nós não desistimos. Nós lembramos da história de Abraão, que não desistiu. Nós lembramos da história de José, que foi vendido como escravo, mas ele não desistiu. Ele foi até o fim. Nós permanecemos por causa dessas histórias, veja só. E Jesus, nesse período de ocultação, ele permanecia, veja só, neste exato momento, ele permanecia ouvindo essas histórias. É por isso que ele não desistia. Olha, é a mesma coisa que eu quero dizer para si. Se você não desistiu até hoje, é porque você sabe que Abraão não desistiu. É um período de incerteza, as coisas do mundo estão dizendo para você, você não vai conseguir. Mas você talvez fica um pouco duvidoso, mas segundo essas histórias que você ouve falar, você tem certeza de que, olha, vai dar certo. Eu não vou desistir. Eu não vou desistir porque Abraão não desistiu. Ele foi até o fim e com 90 anos deu filho. Olha só, eu não vou desistir porque José foi vendido como escravo. Ele sofreu, mas ele chegou a ser o governador. Eu não vou desistir, por mais que essas coisas do mundo venham talvez a me mostrar que vai ser impossível e eu fique sem certeza, mas a minha fé interior fala para mim que eu vou conseguir, porque mesmo este homem chamado Davi, a Bíblia diz que ele foi perseguido. Olha só, com 17 anos ele foi ungido como rei, mas para ele assumir o trono foi com 33 anos. Você pode ver isso em segundas Reis, capítulo 5. A Bíblia vai me dizer que depois de alguns anos ele assume o trono. Então realmente não desista. Olha só, não desista neste período oculto, nesse período de provação, nesse período de lacuna. Olha só, neste período vago, você precisa se preparar. Olha só, você precisa se preparar por aquilo que está a vir. Olha só, Deus reservou coisas grandes, maiores para mim, para você, mas nesse período de incerteza nós precisamos estar firmes para continuar. Precisamos estar firmes.
Talvez Davi, ele pensou, olha só, eu sou ungido com 17 anos. E ele vai assumir o trono com 33 anos. E nesse período ele talvez se perguntava, no período de incerteza, será que mesmo eu vou assumir mesmo? Será que o profeta o que disse é verdade? Olha, é um período de incerteza, é um período tremendo em que você vai passar. Mas você precisa entender que o que está a vir amanhã é melhor do que você está a passar hoje, agora. Você precisa entender isso. Você precisa entender que o sofrimento que você passa agora é para assumir o lugar pelo qual Deus reservou para a sua vida. Você precisa entender isso. Olha, não desista, não desista, não desista. Não desista, eu não vou desistir porque Jó foi até o fim e indo mais além, ele disse: o meu Redentor está vivo, é por isso que eu não vou desistir, aleluia, eu sei que o meu Redentor existe. Jesus, talvez com 20 italianos, os seus pais começam a dizer: olha, os profetas, eles morreram, os homens faleceram que pregam a palavra de Deus. Agora qual é o teu problema? Por que você não procura mulher para casar? Talvez os seus pais dizendo isso. Você tinha 12 anos e você pregava. Agora você deixou de pregar, está aqui a trabalhar comigo como carpinteiro. Olha, nós queremos neto, talvez. Nós queremos neto. Então, nesse período de incerteza, ele ia dizendo: olha, eu sei que vocês querem isso, mas eu tenho uma missão. Olha só, eu tenho uma missão. A minha missão é carregar a cruz. Eu consigo enxergar além. E eu sei que nesse período de incerteza, as coisas vão me dizendo que você não pode, mas eu acredito que eu posso. Eu posso. A Bíblia diz que indo mais além, eu quero imaginar ele com 20 italianos sendo dito para o seu pai: olha, nós queremos que você case e tenha uma esposa. Ele diz: não, eu tenho uma missão. Veja essa parte, quando ele completa 30 anos, a Bíblia vai me dizer que a esperança de Israel começa a voltar. Por quê? Porque a Bíblia diz que eis que vem aí um que vem preparar o caminho do Messias. Veja só. Quando ele completa 30 anos, João Batista aparece no deserto, o seu primo. Porque Maria e Maria Madalena, eles eram primas. E acontece que Jesus era primo de João Batista. A Bíblia vai me dizer que com 30 anos, este homem chamado Batista aparece no deserto e começa a pregar dizendo: quem vos disse que vocês podem fugir da ira vindoura? Raças de víbora. Ele começa a pregar e pessoas começam vindo questionando ele: você é Cristo? Ele diz: eu não sou Cristo. Mas vem aquele, veja só, vem aquele que antes de mim existiu. Este pelo qual eu não tenho nem o poder de desatar as alpendras de suas sandálias. Eis que vem. E a Bíblia vai me dizer que quando ele abre os olhos, ele vê Jesus vindo ao seu encontro. Ele pergunta para Jesus: olha, devia ser eu a ser batizado consigo. O que você quer que eu faça? Jesus diz: ele me batiza. Olha, devia ser você a me batizar. Como é que você vem até mim? Ele diz: é necessário que se cumpra as escrituras. Então João Batista me batiza. A Bíblia diz que ele foi batizado. Veja só, ele foi batizado. Mas neste período em que ele permaneceu oculto, era o período de preparação. Veja só, neste período de preparação, olha, antes de você assumir o grande trono, é necessário que você se prepare. Alguém na Bíblia que não entendeu isso foi Saul. Saul, a Bíblia diz que Deus coloca perante ele 3 testes para ele assumir o trono de uma forma permanente. Ele devia permanecer no trono, só que Deus dá a ele 3 testes e ele foi reprovado nesses testes. O primeiro teste foi na guerra entre Gileade. Quando ele foi em Gilgal para lutar, a Bíblia vai me dizer que por falta de paciência, ele assume o lugar do profeta e ele oferece sacrifício no lugar do profeta. Veja só, ele não era o lugar dele. Talvez você diga: olha, eu já estou cansado de esperar. Olha, Deus está dizendo para você que, olha, essa tribulação que você está passando agora, é necessário que isso aconteça. Tenha paciência, tenha paciência. Não faça tudo de acordo como você vê. Não faça tudo como te parece. Não, espere o Senhor agir. Saul, ele foi reprovado no primeiro teste, porque ele assumiu o lugar do profeta Samuel e ofereceu sacrifício. Ele foi reprovado neste teste. Olha, o segundo teste que Deus vai lhe dar, aleluia, o segundo teste que Deus vai lhe dar neste período de incerteza é quando ele, veja só, no dia de batalha, eles tinham que sair para ir lutar. A Bíblia diz que ele levou o seu general Abner e eles foram para uma batalha.
Quando eles vão para a batalha, ele proclama jejum no dia de batalha. Isso é um equívoco, irmãos. Isso não pode ser assim. No dia de peleja, você vai enquanto você está farto, sácio, para você conseguir vencer. Você precisa orar, precisa jejuar, para que quando vir a tribulação, quando vir a oração, quando vir o momento de vamos assim dizer, você precisa orar antes, vamos assim dizer, você precisa ler a palavra de Deus antes, quando vir a tentação, quando vir o pecado, te encontre firme, te encontre você já preparado para vencer aquela tribulação. No dia de batalha, ele quer orar. Quantas vezes você já leu Bíblia no dia que você tem de pregar? Porque você não tem palavra. Quantas vezes você já orou no dia que você ouviu, tem de dirigir culto hoje? Quantas vezes? Porque não tem preparo. Veja só, você precisa se preparar antes. Jesus, neste momento oculto em que ele não pregava, ele estava se preparando. Veja, ele estava se preparando. Então é a mesma coisa, se prepare agora, se prepare. É necessário que você passe por esses momentos, é necessário que você vença nesses momentos. Então você diga, olha, eu sou pastor e eu agora quero começar a pregar, e Deus esteja dizendo, olha, você não está preparado. Não está. Quando você sair para poder pregar, você vai criar uma tremenda bagunça. Você não está preparado. Não está. Então se prepare. Se prepare. A Bíblia diz que depois que Jesus estava preparado com 30 anos, ele sai. Ele sai para anunciar a palavra de Deus. E a questão que eu tenho para si nesta tarde é: você está preparado para aquilo que Deus tem reservado para a sua vida? Será que você já está preparado para assumir aquele lugar que Deus colocou na sua vida? Ou falta você ainda se preparar? Então permaneça no lugar oculto ainda. Permaneça. Quando você estiver preparado, você não vai precisar de pedir oportunidade. Não. Pelo contrário, vai se manifestar o Espírito Santo e as pessoas poderão ver e vão notar que você está preparado. E você vai assumir o lugar em que você está reservado para você. Olha, Deus tem coisas melhores para a sua vida. Mas é necessário que venha este momento de oculto. Este momento privado. Este momento de tribulação. Agora, você já está preparado. Talvez você diga, já estou preparado e eu posso assumir esse lugar. Então assuma. Assuma. Deus, Ele tem coisas grandes para a sua vida, irmão. Deus tem. Mas é necessário que você enfrente esses momentos. A incerteza, o segundo período de oculto, ou deste momento em que você permanece oculto, é o momento da obediência. Aleluia, é de obediência. A Bíblia vai me dizer algo tremendo. Saul mesmo, dando mesmo essa ilustração com Saul. A Bíblia vai me dizer que Saul, depois deste teste que ele foi reprovado, a Bíblia vai me dizer que o profeta Samuel aparece para ele, Deus lhe dando outro teste, porque Deus, Ele vai dar sempre uma nova oportunidade para você. No primeiro teste, na guerra de Gilgal, ele foi reprovado. No segundo teste, ele declara batalha, jejum no dia da batalha, reprovado. O terceiro é a questão de obediência. Quando você está no oculto, você precisa ser obediente. Ser obediente. A Bíblia vai me dizer que depois disso, Deus dá uma oportunidade para ele. Antes de Davi assumir o trono. Veja só algo interessante que vai mexer comigo. A Bíblia vai me dizer que Deus aparece para o profeta e diz assim: vá e diga para o rei e para que ele vá e mate todos os moabitas. E eles mate todos e não leve nada. A Bíblia vai me dizer que ele vai para lá, ele mata todas as mulheres, ele mata as crianças, ele mata tudo que havia lá. Mas quando ele olha para as ovelhas, ele viu que eram gordas. E ele decide tomar para si. Ele leva e vai colocar em Israel. Quando ele coloca em Israel, a Bíblia vai me dizer algo tremendo. Vai me dizer que quando ele coloca em Israel, o profeta vem para levar o relatório. E quando o profeta aparece, a Bíblia vai me dizer que o profeta pergunta para Saul: você matou tudo? Claro, ele disse: eu matei tudo, mas não levei nada. E quando o profeta vai indo, ele começa a ouvir barulhos de cabras. Ele volta e pergunta para o rei, dizendo:
quais são esses barulhos que eu... Por que eu ouço esses barulhos? Ele disse, olha, eu levei essas ovelhas porque quero oferecer para o Senhor. A Bíblia vai me dizer, Samuel diz para ele, melhor é obedecer do que sacrificar. Olha, o recado que eu tenho para si é algo interessante nesta tarde. Não adianta você pecar e jejuar, pensar que vai estar no mesmo nível espiritual. Não adianta. Não adianta. Porque para Deus, melhor é você não sacrificar, mas obedecer. Melhor para Deus é você estar firme e não viver no pecado e querer se sacrificar, pensar que vai estar no mesmo nível espiritual, porque você não vai estar. Então você precisa entender isso. É questão de obediência. Obedeça. Obedeça. Obedeça a palavra do Senhor. Obedeça a sua liderança. Obedeça aquelas pessoas pelo qual Deus colocou na sua vida para ser os seus líderes. Obedeça. Saul, ele não obedeceu. Saul, ele foi reprovado em 3 testes. E a Bíblia diz que depois destes 3 testes, a Bíblia vai me dizer que o profeta, o homem de Deus, o profeta, ele foi, veja só, o profeta, ele foi para ungir este homem chamado Davi como rei. E foi removido o trono, veja só, há 3 coisas que Deus removeu quando tirou Saul do reinado. O primeiro foi a chamada que Deus havia colocado nele. Deus removeu a chamada e colocou sobre Davi. A segunda coisa é o ministério que Deus colocou sobre Samuel, sobre este homem chamado Saul. Foi removido. Por quê? Porque ele não obedecia. A terceira coisa que foi removido é o trono que ele havia sido colocado. Deus também removeu. Então, por essa razão, quero dizer para si, meu querido, quando Deus fala com um desobediente, Deus fala de forma tremenda, de uma forma tremenda mesmo, quando fala com um desobediente. Deus fala matando quando fala com um desobediente. Você pode ver no caso do Ofni e Finéias. Deus falou matando. Quando Deus fala com um desobediente, Deus fala exortando. Você pode ver isso no caso deste homem chamado Caim, que matou seu irmão. Mas antes de matar seu irmão, a Bíblia diz que esse homem era desobediente. E a Bíblia diz que Deus apareceu para ele exortando, dizendo, o pecado está sobre a sua porta, você precisa vencê-lo. Veja só, Deus estava exortando, mas ele não obedeceu à voz de Deus. Então Deus, quando fala com o desobediente, ele fala matando, ele fala exortando e ele fala castigando. Veja só. Então precisamos entender isso, que neste período oculto em que Deus está nos moldando, está nos fazendo passar por deserto, é necessário que a gente venha obedecer, é necessário que a gente venha a vencer tudo isso. Neste período oculto, é necessário. Eu quero orar consigo para que Deus venha te dar forças. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, e eu oro neste exato momento, Pai amado. Senhor, Tu conheces a vida deste pai e desta mãe. Tu sabes o que ela está passando neste exato momento. E eu oro para que o Senhor, Pai amado, neste momento de incerteza que ela está passando, Jeová, e eu oro para que o Senhor dê forças para ela, Pai amado. Dê força. Pai, eu te peço, Pai amado, que o Senhor ajude-o a caminhar. E mostre sinais de que o Senhor está com ela. Mostre sinais de que o Senhor está com ele. E que o Senhor não abandonou eles. E eu sei, Jeová, se ele está passando por um momento de castigo, porque talvez obedeceu alguma ordem do Senhor, mostre que o Senhor está com ele. Porque mesmo quando o teu povo desobedeceu o Senhor, quando eles estavam no cativeiro, o Senhor usava os profetas e mostrava que o Senhor ainda não desistiu deles, ó Pai amado. Eu te peço, Jeová, fale, Senhor. Fale com este pai, fale com esta mãe.
Pai, eu te peço, ó Pai amado, faça com que aquilo que o Senhor escreveu em favor dela venha se cumprir antes que ela mora, Senhor. Eu te peço, ó Pai amado, Pai, eu te peço, ó Pai amado, neste exato momento eu oro para que o Senhor venha providenciar, ó Pai amado, aquilo que ela necessita, Jeová. Eu te peço, ó Pai amado, enche ela da tua graça, do teu Espírito Santo, renova ela, ó Pai amado, renova. Talvez seja alguém que o Senhor chamou para um ministério glorioso e neste exato momento ela pensa que o Senhor abandonou ela porque o Senhor não tem se manifestado, assim como o Senhor não se manifestou por um certo período, mas o Senhor, quando se manifestou, manifestou-se surpreendendo, manifestou-se de uma forma tremenda. Jeová, eu também oro, Pai amado, para que o Senhor se manifeste, ó Pai amado, se manifeste, aleluia. Eu oro, Pai amado, Pai, se há alguma enfermidade que esta senhora, que este Senhor está passando neste momento, Pai, eu quebro e eu declaro cura, em nome de Jesus. Eu declaro cura agora, declaro vida, declaro cura, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Eu acredito que Deus falou com sua vida. Eu acredito que o nosso Senhor Deus, neste período de incerteza, Ele falou consigo. É por essa razão que eu digo para si: vá e faça aquilo que Deus tem colocado e tem te chamado para fazer.